Então, deixa eu projetar aqui o conteúdo programático antes de a gente começar a aula de hoje. Então, vamos lá. Então, vocês sabem que o ano letivo está dividido em 3 trimestres. Então, no primeiro trimestre, o assunto vai ser geometria analítica, ponto e reta, né? No qual a gente vai abordar a distância de 2 pontos, ponto médio de um segmento, baricentro, área do polígono, condições de alinhamento de 3 pontos. Tá? Hoje a gente vai ver até aqui, ó, condições de alinhamento de 3 pontos. Aí na aula que vem falar de equação da reta, coeficiente angular, posições entre duas retas, ângulos entre duas retas, distância entre ponto e reta, distância entre retas, e se der tempo, na equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Aí ainda tem mais circunferência para acabar o primeiro trimestre. Na verdade, a circunferência vai entrar no segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre é bem tranquilo, tá? É só ponto e reta. Bem tranquilo. E professor, Opa. o Magalhães está dizendo que ele está com o e-mail do colégio mesmo, mas é porque está dando esse bug às vezes. Que a gente precisa. Entra com o do colégio, mas pede permissão. Tá, então pede para ele tentar entrar de novo que eu vou aceitar ele aqui. Beleza. Então, no segundo trimestre, vai começar a falar de circunferência, tá? A gente já viu circunferência lá no desenho geométrico, mas só a parte de construção. Agora a gente vai ver a parte de cálculo de circunferência, né? Definição de circunferência, equação reduzida geral, cálculo do centro e raio da circunferência. Esse conteúdo programático eu vou organizar, vou deixar mais resumido e vou deixar lá no AVA, tá bom? Só um momento que eu vou aceitar aqui o Magalhães. Vamos lá, dando continuidade no segundo trimestre, a gente vai falar de números complexos. É um conjunto numérico que vocês ainda não viram. Até agora vocês só conhecem até o conjunto de números reais. Então, nos complexos vai ver potência de forma algébrica, plano de Gauss, forma trigonométrica, definições e operações envolvendo números complexos. Aí também ainda entra o estudo dos polinômios, né? Um estudo mais detalhado, vai falar de definições, valor numérico de um polinômio, polinômio idêntico, operações com polinômio, MDC e MMC de polinômios, divisão polinomial, utilizando o dispositivo de Brillouin, teorema do resto, teorema de D'Alembert e a derivada de um polinômio. Isso aqui é nova, derivada de um polinômio, tá? Isso aqui, geralmente, os colégios não veem isso aqui no ensino médio, que é mais nível superior. Primeiro, segundo é de cálculo 1. Mas é bem tranquilo, tá? Derivada de um polinômio. E para terminar o ano letivo, né, o terceiro trimestre, que vai dar continuidade aqui em polinômios, mas falando de equações polinomial, teorema fundamental da álgebra, teorema fundamental da álgebra e o teorema da decomposição, teorema sobre raízes, racionais e reais, e complexo, é claro, relações entre coeficientes e raízes e a multiplicidade e raiz de um polinômio derivado. E para terminar o ano letivo, a gente vai falar de matemática financeira. Esse assunto de matemática financeira, ano passado, ele era no início do trimestre, a DEPA colocou lá para o final. Entre a grandeza proporcionais, porcentagem, acréscimo e decréscimo, juros simples e compostos, situações de problema envolvendo juros e noções de sistema de amortização. Correto? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. E professor, Opa! mas já vi essas partes de polinômio no passado? Polinômio só o básico. Lá no A nono DEPA ano. pegou pesado, né, esse ano. Sim. E eles botaram aí até derivado. Não, mas derivada de um polinômio é fácil, cara. É Não, bem eu sei, tranquilo. mas... É só a regra da potência. É, só Passa desse... multiplicando e subtrai 1. É bem simples. Eles botaram teoremas de D'Alembert. Não, mas D'Alembert é tranquilo também. Tinha, tinha Já isso tinha no daí? passado, já tinha. O que Ah, incrementou só tá. foi a derivada. Ah, tá. Então vamos lá, pessoal, começar a aula de hoje. Então, como eu falei, a aula de hoje vai ser geometria analítica, estudo do ponto. Então, é um assunto bastante tranquilo, tá? Bastante tranquilo, tem que saber só matemática básica. Então, não tem por que ficar assustado.
É claro que os exemplos que eu estou dando aqui são os exemplos do livro, são exemplos simples, tá? Mas vai ter exemplo mais complexo, que vai ter exercício. Aí, dúvida a gente tira por aqui. Então, o objetivo da aula de hoje é calcular a distância entre dois pontos, no caso, no plano, tá? Vocês sabem calcular a distância entre dois pontos numa reta, mas no plano a gente não viu ainda. Obter o ponto médio de um segmento de reta, determinar o baricentro de um triângulo. O baricentro, você já sabe a notação do que é um baricentro, né, o conceito, viram lá em desenho geométrico. E determinar a condição de alinhamento entre três pontos. Nesse último assunto aqui, você vai ter que lembrar um pouquinho lá do segundo ano. Como resolver um determinante 3x3, só isso. E aqui são o conteúdo da aula de hoje, né? Sistema cartesiano ortogonal, distância de dois pontos, coordenada do ponto médio de um segmento de reta, coordenada do baricentro de um triângulo, condição de alinhamento de 3 pontos. E aqui também faltou colocar a área do triângulo, mas é tranquilão. Deixa eu rapidinho ver isso aqui. Então, antes de começar a falar de geometria analítica, né, propriamente dita, a gente vai falar do sistema cartesiano ortogonal. Vocês já viram isso aqui, desde quando vocês estudaram função lá no 7º ano. E o sistema cartesiano ortogonal, ele é formado por duas retas perpendiculares. Você observa que você tem duas retas perpendiculares, ou seja, elas formam 4 ângulos de 90 graus. Então, aqui você tem 90 graus, aqui você tem 90 graus, 90 graus e 90 graus. Beleza. Onde essa reta horizontal aqui, ela recebe o nome, né? Que ela recebe o nome de eixo do X ou eixo das abscissas, é a mesma coisa. E a reta vertical, a gente chama de eixo das ordenadas ou eixo dos Y, correto? O ponto de interseção entre essas duas retas, esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar de origem do sistema cartesiano, beleza? Então, se você tem um eixo cartesiano ou um sistema cartesiano ortogonal, a mesma coisa, você consegue localizar qualquer ponto nesse plano. Vamos supor que eu tenha esse ponto mesmo aqui, ó, chamar de um ponto A qualquer. Então, o ponto, ele tem sempre duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então, você sempre lê da coordenada x e depois da coordenada y, né? Então, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenada 2, né, que é a coordenada x dele, e 3. Então, coordenada 2 e coordenada 3. Então, você já sabe que esse cara aqui vai ser o xp, né, que é a coordenada x do ponto, e esse aqui é o yp. Observe que se você trocar a ordem aqui, você vai trocar a posição do ponto. Ah, é 2, 3, professor, eu coloquei, em vez de colocar 2, 3, eu coloquei 3, 2. Então, o 3, 2 seria o ponto mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, trocou a ordem aí das coordenadas, você vai trocar a posição do ponto. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Então, isso aqui é bem tranquilo, vocês já viram desde a 7ª série. E lembrando que, vamos supor que você tem um ponto qualquer aqui, se eu pegasse aqui um ponto B. A coordenada dele vai ser 3 e 0. Onde é que fica esse ponto aqui? Observe que a coordenada x é 3, né? E a coordenada y é 0. Então, toda vez que a coordenada y for nula, o ponto vai ficar sobre o eixo das abscissas, sobre o eixo do x. Beleza? Então, esse ponto ele se localiza exatamente aqui nesse 3. Se você tivesse um ponto C, 0 e 3, ó, observe que agora a coordenada x é nula. E a coordenada y é 3. Então, o ponto vai ficar sobre o eixo das ordenadas, aqui, sobre o eixo dos y. Correto? Isso aqui não pode esquecer. É simples, mas se você errar um detalhe, você vai perder a questão. Então, o plano cartesiano, ele também se divide em 4 quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e 4 quadrantes, no sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante, ó, a gente tem aqui anotações. Tem que o XP é maior que 0 e o YP é maior que 0. O que está falando? Está falando que no primeiro quadrante, ó, os valores de X vai ser sempre positivo e os valores de Y vai ser sempre positivo. Isso que ele está falando. Qualquer ponto que você pega aqui no primeiro quadrante, você vai ter coordenada X positiva e coordenada Y positiva. Já no segundo quadrante, ó, a coordenada X ela vai ser negativa. Por isso que o XP é menor que 0. E a coordenada y vai ser positiva. No terceiro quadrante, você vai ter coordenada de x negativo e coordenada de y negativo também. Qualquer ponto que você pega aqui no terceiro quadrante, você vai ter sempre duas coordenadas negativas. E no quarto quadrante, você vai ter que a coordenada x vai ser positiva, né, que é maior que 0, e a coordenada y vai ser negativa.
menor que zero. Correto? Então, é coisa simples, mas você tem que saber esses detalhes. Dando continuidade aí, você sabe que no plano cartesiano, você tem o primeiro e o terceiro quadrante. Então, se eu passar uma reta, né, que passa pela origem do sistema cartesiano e pertence a o primeiro e o terceiro quadrante aqui, ó, então eu vou chamar essa reta de bissetriz dos quadrantes ímpares aqui, ó. Beleza? Aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, observe que toda vez que você pegar um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, a coordenada x do ponto vai ser sempre igual à coordenada y do ponto. Beleza? Tanto faz ele estar no primeiro ou no terceiro quadrante. Ó. Coordenada x aqui é menos 4, coordenada y é menos 4. Então, isso aqui é bastante importante você lembrar, ó, porque vai ter exercício que ele só vai falar que a reta pertence às bissetrizes dos quadrantes ímpares. Aí você, opa, se é bissetriz do quadrante ímpar, né, a coordenada x é igual à coordenada y. Assim como tem as bissetrizes do quadrante ímpar, tem a do quadrante par, né? Então, no caso aqui, ó, você vai ter uma reta que vai passar pela origem do sistema, porém, ela também vai pertencer ao segundo quadrante e ao quarto quadrante. Então, essa reta aqui recebe o nome de bissetriz dos quadrantes pares. Então, aqui já é um pouquinho diferente as coordenadas do ponto. Observe que nos quadrantes pares, ó, a coordenada x, ó, ela vai ser sempre a oposta da coordenada y. Isso aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui eu estou pegando no quarto quadrante. Se eu pegasse aqui no segundo quadrante, ó, a coordenada x é menos 4, a coordenada y vai ser o oposto de menos 4, vai ser 4. Então, também é bastante importante você saber essa definição aí, de bissetriz de quadrantes pares e dos quadrantes ímpares, ok? Se estiver muito rápido, aí vocês falam, tá, pessoal? Então, vamos relembrar agora, já falamos de plano cartesiano, já sabe o que é uma bissetriz do quadrante par e do quadrante ímpar. Agora vamos lembrar a distância entre dois pontos. Vocês tiveram o contato com distância entre dois pontos quando vocês falaram de módulo de um número, lá no 7º ano. Módulo do número, né? Que é sempre positivo, por isso que é distância. Então, em muitas situações do nosso cotidiano, a gente precisa conhecer a distância de dois pontos, né? Vamos supor, se eu quisesse sair daqui de Manaus até Presidente Figueiredo. Então, a distância de um ponto que eu fixo aqui em Manaus até Figueiredo dá 107 quilômetros, mais ou menos. Correto? Então, a distância, ela é sempre positiva. Não esqueça isso aqui, ó. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Ó, você tem aqui, ó, você tem um ponto A, que tem coordenada 2 e 1, e eu tenho um ponto B, que tem coordenada 8 e 1. Mas observe que esse meu segmento aqui, ó, ele está paralelo ao eixo do X. Então, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, eu vou chamar de D aqui, distância entre A e B. Como a distância é positiva, eu vou pegar sempre módulo. Isso aqui vai ser módulo da coordenada XA menos XB. Correto? Por que eu coloquei módulo? Porque se eu colocar em módulo, tanto faz eu pegar coordenada XA menos coordenada XB, ou XB menos XA, que vai dar o mesmo resultado, vai estar em módulo, né? Então, a distância desse segmento vai ser 2, né, que é a coordenada X, é a abscissa desse ponto aqui, menos a abscissa do ponto B. Então, isso aqui vai ser módulo de menos 6, isso aqui vai ser igual a 6, correto? Então, a distância entre o ponto A e B nesse segmento vale menos 6. Menos 6 não, perdão, 6. Menos 6 é entre módulos, tá? Não existe distância negativa. Mas se eu tiver um segmento paralelo ao eixo Y, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Mas só que você vai olhar para as coordenadas do ponto Y aqui, ó. Então, a distância do ponto A até o ponto B, nesse caso aqui, vai ser módulo, vou colocar aqui, ó, YA, que é a coordenada Y do ponto A, menos YB, que é a coordenada Y do ponto B. Então, a coordenada Y do ponto A é 1, menos da fórmula, a coordenada Y do ponto B é 5. Então, isso aqui vai ser igual a módulo de menos 5, que é igual a 4.
Beleza? E se você observar aqui, ó, isso aqui é 0, 1, ó. Aqui vai ser o 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, né? Poderia fazer somar aqui rapidinho, que é bem rápido. Então é só ver quantas unidades tem, ó. 1, 2, 3, 4. Correto? Professor, Observe que... Opa, pode falar. por que nessa daí, essa questão que o senhor fez, o senhor não usou a raiz e elevou o quadrado também? Vamos Aquela lá. Não, eu forma. posso fazer, porém, eu estou trabalhando na O seu reta, entendeu? áudio, o seu áudio tá ruim, professor. Tá ouvindo agora? Tá meio ruimzinho para mim, não sei se é só para mim. Melhorou? Melhorou. Pois é, eu estou fazendo na reta, porque é como se você estivesse no 7º ano, entendeu? 7º ano do ensino fundamental. O senhor sabe, Aí, né, qual eu tô falando? sim, eu vou falar daqui a pouco. Quando eu estiver no plano, aí eu vou chegar nessa fórmula aí que você quer, entendeu? Ok, Mas se você jogar nessa forma, vai dar a mesma coisa, mas só que demora mais, né? Como você tem sim. na reta, é só pegar ponto final menos o ponto inicial Aí eu e sei da calcula o lógica. módulo. Beleza? Obrigado. Nossa, se o áudio estiver falhando, vocês falam. Hein? Ó, voltando à situação da abertura lá, né? Então, eu quero calcular agora a distância do ponto A até o ponto B, mas observe o seguinte, ó, vai entrar agora no caso lá da raiz quadrada. Observe que esse segmento AB, ele não é nem paralelo ao eixo X e nem paralelo ao eixo Y. E agora? Como é que a gente faz? Vamos lá, aqui você tem um ponto A. Ó. Eu sei que o ponto A, ele vai ter coordenada 0 e 8. Como é que eu sei que ele tem coordenada x0? Porque ele está sobre o eixo y, correto? Então, se o ponto 8 aqui está sobre o eixo y, a coordenada x é 0, beleza? E eu sei que o ponto B, ele vai ter coordenada x12 e coordenada y13. O ponto B, ó, coordenada x12 e coordenada y13. E eu também sei que o meu ponto C aqui, ó, que eu peguei um ponto C, ele vai ter coordenada 12, que é coordenada x, e a coordenada y vai ser 8. Aí observa o seguinte, ó, eu não sei calcular a distância desse segmento porque ele está em paralelo, mas eu sei calcular essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto C, ó, porque ele é paralelo ao eixo X. Então, quanto é que vale essa distância aqui, ó, de A até C? Vamos lá, rapidinho, de cabeça aí. Quanto é que vale essa distância? Você sai de 0, chega até 12. Então, a distância só pode ser 12, né? Não, mal eu já disse. Isso é bem básico. Eu também sei calcular essa distância aqui, ó, de B até C. Ó. Negativo. Não, dá negativo, mas você coloca módulo, tá? É módulo de menos 12 que vai dar 12. Então, a distância de B até C, ó, é só você fazer 13 menos 8, que vai dar 5. Aí você observa que você tem aqui um triângulo retângulo. Então, você pode utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar essa distância aqui, ó. Essa distância que eu quero encontrar. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, você tem que a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, porque ele é a hipotenusa do triângulo, tá? Tá de frente para o ângulo de 90 graus. Ó. Vai ser igual, né, a distância do ponto A até o ponto C ao quadrado, mais a distância do ponto B até o ponto C ao quadrado. Então, você já sabe qual é a distância de A até C. Você já sabe qual é a distância de B até C, então você vai encontrar a distância de A até B. Ó. Então, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a distância de A até C. Eu acabei de mostrar aqui é 12. Isso aqui vale 12. Então, fica 12 ao quadrado. Mais a distância de B até C vale 5. Então, fica 5 ao quadrado. Então, temos que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a 144, né? Que é 12 vezes 12, mais 25, que é 5 ao quadrado. Então, a gente tem que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, né? Porque esse 2 aqui, essa potência passa forma de raiz, de 169. Então, com isso, a gente conclui que a distância do ponto A até o ponto B é igual a quanto? Quanto é que é a raiz quadrada de 169? 13, né? 13 unidades medidas.
pode ser metro, quilômetro, hectômetro. Então, essa distância aqui, ó, vale 13. É exatamente igual a 13. Então, sabendo isso aqui, a gente pode encontrar a distância entre dois pontos no plano, né? Que é no R2, no caso. Para isso, a gente vai ter que fazer uma fórmula genérica. Né? No caso aqui, eu pego dois pontos genéricos aqui, ó. Pegando o ponto A, que tem coordenada XA, YA. Peguei o ponto B, que tem coordenada XB e YB. E estou pegando aqui um ponto C, que tem coordenada XC e YC. Então, com isso aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer uma fórmula, né? Então, ó, a distância do ponto A até o ponto C, eu vou dizer que isso aqui é XA menos XC, correto? Você não sabe qual é a coordenada de XA e nem de XC. E a distância de B até C, eu vou falar que isso aqui é YB menos YC. Eu peguei esse ponto, subtraí desse, correto? Temos o teorema de Pitágoras novamente. Você tem um triângulo retângulo e eu quero calcular essa distância. Eu quero encontrar uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos no plano. Então, de forma análoga, você tem a distância de A até B, usando o teorema de Pitágoras, né, que é a hipotenusa. Isso aqui vai ser igual a XA menos XC ao quadrado, mais distância de B até C, ó, vai ser YB menos YC ao quadrado. Professor, mas o senhor não falou que é em módulo? Aí, nesse caso aqui, ó, eu não preciso usar módulo, porque como já está ao quadrado, qualquer resultado que está aqui dentro do parêntese vai ficar positivo. Então, não precisa usar módulo, tá? Então, passando aqui em forma de raiz quadrada, você tem que a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de XA menos XC ao quadrado mais YB menos YC ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a fórmula genérica para calcular a distância entre dois pontos. Beleza ou não? Alguma dúvida aí? Vamos lá, Não. pessoal? Estão dormindo? Não, professor, nenhuma dúvida. Aí tem gente que falou, professor, mas eu não entendi. Por que o senhor está calculando aqui, ó, o ponto AB e aqui apareceu o XC, né? Não tinha que ser XA menos XB? Tá certo, tá? É porque aqui, ó, não sei se você observou, mas aqui o XB, ó, é igual a XC e o YA é igual a YC. Então, aqui a gente pode fazer assim, ó, que a distância de AB vai ser igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado, tá? Mas, aqui eu vou padronizar, tá? Vou colocar YA menos YB ao quadrado. Essa aqui é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Aqui eu investi, eu ficaria YB menos YA, certo? Mas como está ao quadrado, eu posso colocar YA menos YB, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, de forma genérica, essa aqui é a fórmula para você calcular a distância entre dois pontos no plano, tá? Então, distância do ponto A até o ponto B é igual a XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Se o ponto mudar, que se aqui fosse ponto C e D, é a mesma coisa, só ia mudar a notação. Ficaria XC menos XD ao quadrado, mais YC menos YD ao quadrado. Tá? Só muda a notação, mas a fórmula é a mesma. Então, essa fórmula aqui você tem que lembrar. Porque se você não lembrar dessa fórmula, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras, que vai dar mais trabalho. Vamos ver um exemplo aí, ó. Calcular a distância entre os pontos A e B. Então, a primeira coisa que você tem que saber é identificar as coordenadas do ponto. Então, você tem aqui o 0, esse cara aqui vai ser o XA, que é a coordenada X do ponto A. E você tem o 3, que vai ser o YA, que é a coordenada Y do ponto A. Beleza. Agora, olhe para o ponto B. Ó. Você tem o 2 e o menos 1. Então, o 2 vai ser o XB, coordenada X do ponto B, e o menos 1 vai ser o YB, que é a coordenada Y do ponto B. Uma vez que você já identificou esses caras aqui, você vai jogar na fórmula. Se você não lembrar a fórmula,
você vai ter que pegar esses pontos aqui, jogar no plano cartesiano, montar, formar o triângulo, retângulo e depois aplicar o teorema de Pitágoras. Demora mais. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Então, vamos lá, calcular a distância de A até B. Ó. Então, a distância do ponto A até o ponto B. Vou aplicar na fórmula aqui. Ó. Vai ser raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Lembrando que aqui você pode trocar a ordem. Poderia ser XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, que vai dar o mesmo resultado, tá? Porque vai ser sempre positivo. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada. Agora é só substituir valores. Então, o XA vale 0. Então, fica 0. Menos o XB vale 2 ao quadrado. Mais YA vale 3. Menos YB vale menos 1. Esse menos é da fórmula. Cuidado com isso aí. Então, fica menos 1 ao quadrado. Aí, o resto é conta. Distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada. 0 menos 2 vai dar menos 2 ao quadrado. 4. Mais. Fica aqui. Primeiro foi o jogo do sinal. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado dá quanto? 16. Beleza. Então, você vai ter que a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 20. Professor, poderia parar aí na raiz quadrada de 20? Até poderia, né? Mas você já está no terceiro ano do ensino médio, então você já sabe simplificar isso aqui. Então, 20 é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 5. Para quem não lembra, ficaria assim, ó, distância de A até B. Você tem que pegar esse 20 e decompor. Fazer aqui para quem não lembra. Então, vou decompor em fatores primo 20. Ó. Divide por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Divide por 5 que vai dar 1. Então, 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5. Beleza? Lucas, aqui, desliga o microfone. Vamos lá ligar o microfone, pessoal. Desliga o microfone, Lucas. É o Lucas, né? Ele deixou ligado sem querer. Mas já dá um F negativo nele, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, utilizando as propriedades dos radicais, aqui, ó, índice igual ao expoente, você cancela e esse 2 sai. Então, 20, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 5. Ó. Para aqui, ó. Então, a distância do ponto A, de coordenada 0 e 3, até o ponto B, de coordenada 2 e menos 1, é 2 raiz quadrada de 5. Então, observe que é bastante simples. É só você prestar atenção nos detalhes, tá? Relembrando, se você não lembrar da fórmula, você vai ter que jogar no plano cartesiano e vai ter que encontrar o triângulo retângulo para depois aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Tem aluno que olha esse ponto aqui e já faz de cabeça o resultado. Então, vamos ver aqui outro exemplo aqui. Exemplo 2. Ó. Determinar M para que a distância entre A e B seja igual a 5 unidades. Aí ele dá aí o ponto A, a coordenada do ponto A, que é menos 2 e M, e dá a coordenada do ponto B, que é 1 e 3. E aí, como é que a gente faz isso aí? Eu não sei quem é a coordenada do ponto M, né? Não sei quem é M, na verdade. Se eu soubesse, eu jogava, já acabava a questão, né? Se eu soubesse. Então, a gente vai trabalhar com o que ele dá aqui, ó. Ele quer que a gente determine o valor de M para que a distância entre A e B seja igual a 5 unidades. Então, vamos escrever o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que a distância do ponto A até o ponto B é igual a 5. Isso que ele está falando aí no exercício. 5 unidades. Pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser o que for, a unidade que for. Mas você tem que saber isso aqui. Beleza. Mas você já sabe a fórmula da distância de 2 pontos, né? A gente sabe o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, distância do ponto A até o ponto B. Se eu elevar ao quadrado,
Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a XA ou XB, tanto faz. Vou colocar aqui, vai ser XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Professor, mas cadê a raiz quadrada? Tá aqui, ó, né? Ainda mais eu não coloquei para o segundo membro. Beleza? Mas só que você tem o seguinte, você sabe que a distância é igual a 5. Então, no lugar da distância aqui, você vai substituir por 5. Então, fica 5 ao quadrado, né, que é da fórmula, igual. Quem é o XB? O XB é a coordenada x do ponto B. Então, tá aqui o XB, ó. Então, o XB vale 1. Então, vai ficar 1 menos o XA. Quem é o XA? A coordenada x do ponto A. Então, XA. Então, olha o menos da fórmula, fica menos 2 ao quadrado. Mais YB, a coordenada y do ponto B, vale 3. Então, fica 3 menos o YA, é o que eu quero encontrar, ó. É a coordenada y do ponto A, que vale m, é o que eu quero encontrar. Então, fica m, tudo isso elevado ao quadrado. E o resto aqui é conta. Aqui você vai ter que lembrar do produto notável, 7º ano. Então, você vai ter, ó, 5 ao quadrado, 25. Igual, vou fazer logo o jogo de sinal. 1 menos vezes menos vai dar mais. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Mais. Agora aqui eu vou usar o produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro termo, fica 9. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, vai ficar 6m. Mais o quadrado do segundo termo. Então, observe que aí, ó, você já vai ter que usar a equação do segundo grau. Você aprendeu lá no 9º ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 25, né? E vou passar aqui para o segundo membro e vou igualar tudo a zero. Então, você vai ter m ao quadrado menos 6m, só faço repetir. Mais, ó, vou somar logo aqui esse 9 mais 9. Mais 18. Aí o 25 está somando, vai passar subtraindo. Então, menos 25 e vou igualar tudo a zero. Então, a gente tem aqui m ao quadrado menos 6m. 18 menos 25 vai dar menos 7. Menos 7 igual a zero. Então, você tem uma equação do segundo grau. E você já sabe resolver a equação do segundo grau, correto? Você pode fazer por completar quadrados, pode fazer por soma em produto, pode fazer por Bhaskara. Eu vou fazer por soma em produto, que é mais rápido, correto? Não sei se você lembra, mas aqui, ó, você tem um 1 aqui na frente. Esse cara aqui é o A, né? O A vale 1. O B vale menos 6. E o C vale menos 7. Então, eu vou fazer soma em produto. Então, na soma, eu tenho que pegar dois números que somado seja igual a menos B sobre A. Ou seja, seja o oposto de B, né? Então, se o B vale menos 6, o oposto tem que ser 6. E dois números que multiplicado seja igual ao C. O C vale menos 7, né? Então, C igual a menos 7. Então, quais são os números que eu somo dá 6 e que eu multiplico que dá 7? Professor, se eu pegar 1 e 5, se eu somar dá 6. Ó, 1 mais 5 dá 6. Mas se você pegar 1 vezes 5, não vai dar menos 7. Então, não pode ser 1 e 5. Ah, mas se eu pegar o 7 e menos 1. 7 menos 1. Opa, 7 menos 1 vai dar 6, correto? E 7 vezes menos 1 é igual a menos 7. Logo, o valor de m só pode ser igual a 7, né? M é igual a 7, ou m é igual a menos 1. Isso aqui é a solução aqui do exercício. M é igual a 7, ou m é igual a menos 1. O que ele está dizendo? Está dizendo que se você pegar esse valor de m, substituir aqui, ó, quando você fizer a distância entre A e B, vai dar exatamente 5, correto? Mas se você pegar o menos 1 e substituir aqui também, no lugar do m, quando você fizer a distância entre A e B, também vai dar 5, correto? Então, observe que é um exercício simples, mas você tem que lembrar algumas coisas lá do passado, como produto notável, fórmula de Bhaskara, né, e etc. Beleza? Então, bora seguir aqui. Mais um exemplo aqui, ó. Determinar o ponto C de coordenada M e 2M
que é equidistante, essa palavra aqui é bastante importante, dos pontos A, de coordenada menos 7, 0, e B, de coordenada 3 e 0. Alguém pode me dizer o que significa a palavra equidistante? São iguais. A distância é a mesma, certinho, certinho. Então, vamos trabalhar aqui que ele está aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó, que se eu pegar a distância, deixa eu trocar aqui para preto. Se eu pegar a distância do ponto A até o ponto C, isso aqui vai ser igual à distância do ponto B até o ponto C. Do ponto B até o ponto C. Por quê? Porque são equidistantes. Até aí alguma dúvida? Se você quiser, você pode até jogar no gráfico para você ver aí. No final, a gente joga no gráfico, se der aqui. Então, como é que a gente calcula a distância do ponto A até o ponto C? Então, vamos lá. Ó. A distância do ponto A até o ponto C, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de XA menos XC ao quadrado, ou pode ser XC menos XA, dá na mesma, mais YA menos YC ao quadrado. Então, isso aqui é a distância de A até C. De forma análoga, vou jogar aqui a fórmula da distância de B até C. Ó. Isso aqui é a raiz quadrada de XB menos XC ao quadrado mais YB menos YC ao quadrado. Beleza? Aí já entra aqui a equação irracional. Agora é só você substituir valores. Professor, Opa! Pode falar. aí já não dá para elevar ao quadrado porque os dois estão com raiz? Dá sim, dá Ficaria sim. XA menos XC ao quadrado, mas por aí vai. Dá, Léo, mas eu tô falando devagarzinho pro pessoal entender aí, pô, entendeu? Vamos lá, mãe. Eu primeiro joguei na fórmula, entendeu? Mas tá certinho. Vamos lá, vou já cancelar essas raízes aí. Então fica raiz quadrada. Aí você vai pegar os valores, ó. Você tem, olhando pro ponto A, você tem aqui o XA e o YA. Olhando pro ponto B, ó, XB, YB. E olhando pro ponto C, você tem o XC e o YC, que eu quero encontrar as coordenadas do ponto C, né? Então, substituindo aqui, ó, vamos lá. Então, o XA vale menos 7, menos da fórmula. O XC vale 2, vale M, na verdade. M ao quadrado. Mais YA, o YA vale 0. E o YC vale 2M. Então, fica menos 2M ao quadrado. Beleza. Igual. Raiz quadrada. XB. O XB vale 3. Então, fica 3. Menos o XC. O XC vale M. Ao quadrado. Mais. YC vale 0. YB, na verdade, vale 0. E YC vale 2M. Agora eu vou fazer o que o Léo falou aqui, ó. Como você tem uma equação irracional e você tem no primeiro membro uma raiz quadrada e no segundo membro outra raiz quadrada, você pode levar tudão ao quadrado aqui, ó. Se você levar aqui ao quadrado no primeiro membro e eu levar ao quadrado aqui no segundo membro, não altera a minha equação, porque eu estou trabalhando com toda a equação. Aí, usando a propriedade do radical, você pode eliminar esse radical aqui, ó. Então sobra só o radicando, beleza? Então vamos lá, ó. Eu já vou logo tirar resolvendo. Quanto é que é menos 7 menos M ao quadrado? Como é que fica aí, Léo? 49 quadrado menos primeiro, 14. Certeza que é menos 14? Menos 14M. Não fica 14M, não? Mais 14M mais M ao quadrado. Esse menos 7, ó, esse menos 7, vou colocar para quem não está entendendo, ó. Esse menos 7 menos M ao quadrado é a mesma coisa que menos aqui do lado de fora, ó.
menos, aí fica 7 mais m ao quadrado, correto? Aí tu tem lá, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Por isso ficou tudo positivo aqui. Beleza, Léo? Mais, ó, aqui vai ficar 0 menos 2m vai dar menos 2m. Menos 2m ao quadrado vai dar 4 4m ao quadrado direto. m ao quadrado, correto, isso. Igual. Agora aqui, ó. Então vai ficar o quadrado primeiro, que é 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, fica 6m, mais o quadrado segundo, m ao quadrado. Mas, fazendo direto aqui, vai dar 4m ao quadrado. Beleza? Agora vamos ver se a gente pode cancelar alguém. A gente vai olhar para os dois membros. Se tiver alguma coisa repetida, você cancela. Porque se você trocar de membro, vai ficar oposto, né? Ó. Então, aqui no primeiro membro você tem 4m ao quadrado e aqui você tem 4m ao quadrado. Posso cancelar. Aqui eu tenho m ao quadrado e aqui eu tenho um m ao quadrado. Posso cancelar também. Beleza? Então, sobrou quem? Ó? Sobrou 49 mais 14m igual a 9 menos 6m. Ou seja, uma equação do primeiro grau. Então, todo mundo sabe resolver a equação do primeiro grau. O meu objetivo aqui é isolar a variável m. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 6m, vou passar para o primeiro membro e vou pegar esse 49 e vou passar para o segundo membro. Então, fazendo isso, você tem ó, 14m. Aí lá vem o menos, fica positivo, fica 6m. Igual, o 9 já está no segundo membro, repete. E esse 49 vai passar negativo, fica menos 49. Beleza? Então, 14m mais 6m vai dar 20m. Igual. 9 menos 49, 40. Então, o m só pode ser igual a quanto? Menos 40, né? Fica menos 40 dividido por 20, o m só pode ser menos 2. Mas só que eu não quero o valor de m, eu quero saber a coordenada do ponto C, né? Então, ponto C tem coordenada m e menos 2m. Logo, a coordenada do ponto C vai ser igual a menos 2, né? Que é o valor de m, e 4. Beleza? Que eu só fiz substituir. Aqui é mais, né? Perdão. E menos 4. E menos 4. Tá aqui a Era isso que eu ia coordenada falar do agora. ponto M. Perdão, tinha visto aqui menos 2. Então, observe que também é um exercício bem simples, tá? Um exemplo bem simples, mas você tem que saber a teoria. Se você quiser colocar no gráfico, aqui no plano cartesiano, fica até melhor de você visualizar aqui. Se você pegar agora esses valores aqui, substituir no ponto, aí você pega esses 3 pontos e aplica no plano cartesiano, você vai ver que a distância de C até A vai ser igual à distância de C até B, beleza? Aí, nesse caso, aí vai formar um triângulo isósceles. Então, vamos ver mais um exemplo aqui para matar essa parte de distância de 2 pontos. Exemplo 4. Determinar o valor de x de modo que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo em A. E agora, como é que a gente faz isso aí? Ele está falando que o x, né? E fala que você tem um triângulo retângulo em A. Então, nesse caso aqui, a gente poderia jogar no gráfico, né? Mas vamos supor aqui, vou supor que o triângulo é assim, tá? Você tem aqui um triângulo. Aqui é o ângulo reto. Se aí é o ângulo reto, eu já sei que aqui é o ponto A. Ó. Por quê? Porque ele fala que ele é reto em A, retângulo em A. Então, eu sei que a coordenada desse ponto aqui vai ser 2 e menos 1. Aqui eu vou falar que é o ponto B. Ponto B tem coordenada 3 e x. E aqui só pode ser o ponto C, né? Tem coordenada menos 2 e 5. Então, ele quer que determine o valor de x de modo que esses 3 pontos formam um triângulo retângulo. Então, por que ele fala isso? Justamente para você usar o teorema de Pitágoras, né? Então, você tem o seguinte, ó. Como é que a gente pode encontrar aí?
Cadê o Wesley? Wesley, como é que a gente pode fazer essa questão aí? Tá dormindo? Wesley? Leal? Os caras estão dormindo, mano. Eu tô pensando aqui. Eu posso falar, professor? Pode, cara. O senhor vai fazer a distância do ponto C e B e igualar a distância C e A? Não, né? Mas é Pitágoras, né? Pitágoras. Sim, fazer o C e B, para poder achar Ficaria o a C. distância do ponto B até o ponto C ao quadrado, não é isso? Isso, tá pegando o microfone. Vai ser igual a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado, Certo. mais a distância de A até C ao quadrado. É só aplicar Pitágoras, beleza? Aí vamos fazer. Aí como aqui está o quadrado, ó, você não precisa usar raiz, vou deixar tudo em quadrado. Então a distância de C até B ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. Até aí, tranquilo? Eu não usei a raiz porque aqui está elevado ao quadrado. Ó, a distância de A até B vai ficar xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Mais distância de A até C ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que xa menos xc ao quadrado mais ya menos yc ao quadrado. Beleza? Agora vamos substituir os valores. Ó. Quem é o xc? O xc vale menos 2, correto? Correto, Fica correto. menos 2 menos o xb. O xb, ó, ele vale 3. Beleza? Então fica 3 ao quadrado mais YC. YC vale 5. Então fica 5 menos. O YB vale o X, é o que eu quero encontrar. Então X ao quadrado igual. XA. XA vale 2. Então fica 2 menos. XB vale 3 ao quadrado. Mais. O YA vale menos 1. Menos o YB vale X. Vai compondo aí, para a gente não errar nada. Ao quadrado. Mais. XA. O XA vale 2. Menos o XC vale menos 2. Ao quadrado. Mais. YA vale menos 1. E o YC vale 5. Aí agora vamos fazer as contas aqui, ó. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5 ao quadrado, 25. 25. Beleza. Aí aqui eu vou aplicar o produto notável. Fica 25 menos 10x Menos 10x mais x ao quadrado. Igual. 2 menos 3 vai dar menos 1. Ao quadrado vai dar 1. Beleza? Mais, ó. Como aqui é negativo e aqui é negativo, né? E aqui é o quadrado, fica tudo positivo. Então fica 1 mais 2x mais x ao quadrado. Mais. Aqui, ó, fica menos vezes menos vai dar mais. Então fica 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16. Beleza? Mais. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6 ao quadrado, 36. Agora bora cancelar o que der para cancelar. Ó. Você tem x ao quadrado, cancela com x ao quadrado. Dá para cancelar mais alguém? Não, né? De vista assim, não. Então vamos somar aqui. Você vai ter 25 mais 25 vai dar 50.
menos 10x igual. Somando aqui vai ficar 54 mais 2x. Mais quanto? 54. 54? É 36. 36 mais 16 vai dar 52, mais 2, 54. Beleza. Equação do primeiro grau. Então, você vai ter menos 10x menos 2x igual a 54 menos 50, correto? Então, você vai ter aí menos 12x igual a 4, né? 54 menos 50 dá 4. Então, implica que o x é igual a 4 sobre menos 12. Implica que o x é igual a menos 1/3. Beleza? Então, tá aí o valor. X igual a menos 1/3. Beleza? Então, se a coordenada... Não é a coordenada x do ponto B, tá? É a coordenada y do ponto B, né? Porque aqui tá x que é a coordenada x. Beleza? Deu para entender agora? Sim. Eu tinha feito também, eu só que não estava entendendo o que eu estava fazendo. Eu queria entender mas no fundo é a mesma coisa. Aí, como aqui está o quadrado, você não precisa usar raiz, vou deixar tudo em quadrado. Então, a distância de C até B ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que XC menos XB ao quadrado mais YC menos YB ao quadrado. Até aí, tranquilo? Eu não usei a raiz porque aqui está elevado ao quadrado. Então, a distância de A até B vai ficar XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Mais distância de A até C ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que XA menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado. Beleza? Agora vamos substituir os valores. Ó. Quem é o XC? O XC vale menos 2, correto? Correto. Fica menos 2 menos o XB. O XB, ó, ele vale 3. Beleza? Então fica 3 ao quadrado mais YC. YC vale 5. Então fica 5 menos o YB vale o X, é o que eu quero encontrar. Então, X ao quadrado igual XA. XA vale 2. Então, fica 2 menos XB vale 3 ao quadrado. Mais o YA vale menos 1 menos o YB vale X. Vai compondo aí, para a gente não errar nada. Ao quadrado. Mais XA. O XA vale 2. Menos o XC vale menos 2. Ao quadrado. Mais YA vale menos 1. E o YC vale 5. Aí agora vamos fazer as contas aqui, ó. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5 ao quadrado, 25. Beleza. Aí aqui eu vou aplicar o produto notável. Fica 25 menos 10x mais x ao quadrado. Igual. 2 menos 3 vai dar menos 1. Ao quadrado vai dar 1. Beleza? Mais, ó. Como aqui é negativo e aqui é negativo, né? E aqui é o quadrado, fica tudo positivo. Então fica 1 mais 2x mais x ao quadrado. Mais. Aqui, ó, fica menos vezes menos vai dar mais. Então fica 2 mais 2, 4 ao quadrado, 16. Beleza? Mais. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6 ao quadrado, 36. Agora bora cancelar o que der para cancelar. Ó.
Você tem x ao quadrado, cancela com x ao quadrado. Dá para cancelar mais alguém? Não, né? De vista assim, não. Então vamos somar aqui. Você vai ter 25 mais 25 vai dar 50, menos 10x, igual. Somando aqui vai ficar 54 mais 2x, mais quanto? 54. 54? É 36. 36 mais 16 vai dar 52, mais 2, 54. Beleza. Equação do primeiro grau. Então você vai ter menos 10x menos 2x igual a 54 menos 50, correto? Então você vai ter aí menos 12x igual a 4, né? 54 menos 50 dá 4. Então implica que o x é igual a 4 sobre menos 12. Implica que o x é igual a menos 1/3. Beleza? Então tá aí o valor. X igual a menos 1/3. Beleza? Então essa é a coordenada, não é a coordenada x do ponto B, tá? É a coordenada y do ponto B, né? Porque aqui tá x que é a coordenada x. Beleza? Deu para entender agora? Vamos lá, então a distância de dois pontos, você tem que saber aquela fórmula lá. XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado, tudo dentro da raiz. Beleza? Então, agora o próximo assunto é a coordenada do ponto médio de um segmento de reta. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar um segmento de reta que ele vai ter extremo o ponto A e o ponto B. Beleza? Aqui, ó, tem aqui um segmento de reta AB, onde as coordenadas vai ser XA e YA, coordenada do ponto A, e XB e YB a coordenada do ponto B. E eu vou pegar um ponto pertencente a esse segmento bem na metade do segmento, ó. Ele vai ser o ponto médio desse segmento, que vai ter coordenada XM e YM. Beleza? Então, aqui a gente pode aplicar a semelhança de triângulo, tá? Para fazer a fórmula, a gente não vai perder tempo. Então, a fórmula para você calcular o ponto médio de um segmento de reta, ó, vai ser essa aqui, ó. Esse M é ponto médio, a coordenada x dele vai ser XA mais XB sobre 2, e a coordenada Y vai ser YA mais YB sobre 2. Essa aqui é a fórmula para você calcular a coordenada do ponto médio de qualquer segmento. Não esqueça isso aqui, ó. É só pegar a coordenada x do ponto A e do ponto B, né? E tirar a média, no caso aqui é uma média aritmética. Então, XA mais XB sobre 2 e YA mais YB sobre 2. É outra fórmula que você tem que lembrar. Beleza? Então, vamos ver aqui uns exemplos aqui, ó. Calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo A igual a 10 menos 4 e o ponto B 4 menos 6. Então, vamos lá. Então, você tem que aqui o XA vale 10, o YA vale menos 4. Aqui você tem o XB e o YB. Então, é só jogar na fórmula. Eu quero primeiro encontrar a coordenada do ponto médio. Então, a fórmula é XA mais XB sobre 2. É a coordenada X, beleza? E a coordenada Y do ponto médio é YA mais YB sobre 2. Então, M vai ser igual. Só substituir valores. Então, o XA vale 10, então fica 10. O XB vale 4, mais 4, dividido por 2. YA vale menos 4. O YB vale menos 6. E divide por 2. Então, você tem que a coordenada do ponto médio vai ser igual a 4 mais 10 vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7. Menos 6 menos 4 vai dar menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, essa aqui é a coordenada do ponto médio. Menos 7 e menos 5. Se você colocar menos 5 e 7, você já errou a questão, tá bom? Então, bem simples aí. Você poderia até usar o desenho aí, né? Colocar no gráfico. Aí você tem o ponto médio. Às vezes, só pelo gráfico você já consegue matar a questão. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Determinar o comprimento da mediana AM do triângulo cujos vértices são os pontos A,
de coordenada 2 e 3, B de coordenada 4 e menos 2 e C de coordenada menos 0 e menos 6. E fala que M é o ponto médio do segmento. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o que é a mediana, né? Então, jogando aqui, você pode jogar no gráfico aqui, ó. Jogando aqui no gráfico, você tem aqui o ponto A de coordenada 2 e 3, ó. O ponto B de coordenada 4 e menos 2 e o ponto C de coordenada 0 e menos 6. Não é isso? Determinar o comprimento da mediana AM, ó. AM, o que é a mediana? Vai ser um segmento de reta que vai sair do ponto oposto, no caso aqui do ponto A, até o ponto médio do lado oposto. Então, esse segmento AM aqui, ó, é a mediana desse triângulo. Mediana AM, beleza? Aí, como é que a gente vai calcular isso aí? Ele quer que você calcule o comprimento dessa mediana. Quanto é que vale essa distância de A até M? E aí? Para eu calcular a distância de A até M, eu tenho que saber as coordenadas do ponto A e a coordenada do ponto M. A coordenada do ponto A eu sei, que é 2 e 3. Mas eu não sei a coordenada X do ponto M, não é isso? Ó, você tem aqui, ó, quem é o XM e quem é o YM, beleza? Como é que a gente vai calcular isso aqui, ó? Quem é XM e YM. Então, para eu calcular o XM, que é a coordenada X do ponto médio, você vai olhar quem? Você vai olhar aqui o ponto... Eu olho quem? O ponto A ou o ponto B? Qual ponto eu vou ter que olhar aí? Vamos lá, Léo. Tá ouvindo, Léo? Como é que eu faço para calcular? Pode? Vai ter que fazer a distância, o ponto médio de B e C. De B e C? Isso. Certeza? Acho que é. Por causa que não é no meio deles fazer Vamos lá. o ponto médio deles. Eu quero calcular a distância. Distância não, eu quero calcular aqui XM. Ó. O XM e quero calcular o YM, né? Eu faria a mediana de B e C, que daria o XM. A mediana de B e C? É. O mediana ou o ponto médio? O ponto médio, foi mal, desculpa. Ponto médio. Tá falando que ficaria assim, então. Ficaria XB mais XC sobre 2? Isso. Então, o XM seria quem? Quem é o XB? O XM é 2 e o Y... Vamos na mãe aqui, vamos na mãe, para o pessoal entender. Quem é o XB? XB é 4. XB é 4, mais quem é o XC? 0. XC é 0. Dividido por 2, né? Isso aqui vai ser igual a 2. Beleza. E quem é o YM? Menos 2. Vamos lá, ficaria aqui para encontrar o YM, pô. Essa aí é menos 2, menos 6. YM é menos 4. Certeza? Não é Y com Y? Vamos lá, eu quero encontrar a distância, ó, determine o comprimento da mediana AM, certo? AM. Mas só que, para isso, eu tenho que encontrar quem aí primeiro? O XM e XY. O M. Eu tenho que encontrar as coordenadas do ponto M, correto? Porque para calcular a distância de A até M, eu tenho que saber quem é a coordenada do ponto A, que eu já sei quem é, e quem é a coordenada do ponto M, correto? O YM, a própria figura já dá, ó. Como foi o Léo que falou, eu acho, né? Que é menos 4. Foi eu. Foi o Léo que falou? Foi. Então, já sei que o YM é menos 4. Não precisa fazer cálculo nenhum. Por isso que é bom você colocar aí no gráfico, beleza? Então, uma vez que você já sabe quem é o XM e já sabe quem é o YM, ó, você já encontrou a coordenada do ponto M. Então, o ponto M tem coordenada 2 e menos 4, beleza? Mas eu não quero encontrar a coordenada do ponto M. Eu quero encontrar a distância de A até M, porque se você encontra a distância de A até M, você vai encontrar o comprimento da mediana.
Então, você vai ter que a distância do ponto A até o ponto M, né? Que isso aqui vai ser igual ao comprimento da mediana AM. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de XA menos XM ao quadrado mais YA menos YM ao quadrado. Não pode esquecer isso aqui. Então, agora é só substituir valores que você vai encontrar a distância do ponto A até o ponto M, e, consequentemente, você encontrou o comprimento dessa mediana. Então, o XA vale 2. Então, você vai ter 2 menos o XM, já encontramos aqui, ó. O XM vale 2 também. Ao quadrado. Mais o YA, 3. Menos o YM vale menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. 2 menos 2 vai dar 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Mais. Menos vezes menos vai dar mais. Então, fica 3 mais 4, 7. 7 ao quadrado, 49. Logo, o comprimento da mediana vai ser raiz quadrada de 49, que vai ser igual a 7 unidades de medida, né? Então, isso aqui é o comprimento dessa mediana AM, beleza? Então, tem que prestar atenção para não errar cálculo aí. Vamos ver mais um exemplo aqui. Opa! Pode falar. Eu não sei se dá para deduzir isso pela figura, porém, a M não é perpendicular ao eixo X nesse caso? Você não tem como ver já pela figura isso? Ou você tem que provar isso? O AM é perpendicular, você está falando que aqui é 90 graus aqui? Exato. O que me Não, não é. garante que ele é perpendicular aqui, ó. Tá? Porque a mediana, ela é perpendicular aqui, ó. Ela sai de um ponto do vértice A até o ponto médio do outro ângulo. Beleza? Você só pode perceber que é perpendicular quando você vê que o x da ponto M é igual ao x do ponto A. Isso. Beleza. Tem que ter cuidado, Léo, nessas teorias aí, entendeu? Mas às vezes ajuda para matar a questão. Entendi. Vamos ver outro exemplo aqui. Envolvendo ponto médio. Determinar as coordenadas do ponto B, sabendo que M de coordenada menos 1 e menos 1 é o ponto médio de AB, com o ponto A, que tem coordenada menos 1 e 1. Beleza? Então, na verdade, ele quer saber aqui nessa questão quem é o XB e quem é o YB. É isso que ele quer saber. Coordenada do ponto M, beleza? Então, a gente vai determinar as coordenadas do ponto B aí, ó, sabendo o seguinte, né? Sabendo que o ponto M, ele é o ponto médio do segmento AB. Podia até desenhar aqui, ó. Você tem aqui o ponto A. Aqui você tem um ponto B. E aqui eu tenho um ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Beleza? Então, sabendo disso, ó, eu posso dizer que o meu XM, como o M é ponto médio do segmento AB, eu posso dizer que o XM é igual a XA mais XB sobre 2. Correto? Mas só quem é o meu XM? Ó? O XM é quem? Tá aqui o XM. Ó. O XM vale menos 1. Então, fica menos 1 igual. O XA eu sei quem é. O XA também vale menos 1. Mais o XB eu quero encontrar. Dividido por 2. Ó. Aí fica fácil encontrar o XB. Vou fazer direto. Ó. Vou passar o 2 multiplicando. Vai ficar 2 vezes menos 1 fica menos 2. E vou passar esse menos 1 somando. Então, fica menos 2 mais 1 vai dar 1. Logo, o XB vale 1. De forma análoga, você pode encontrar aqui o YB utilizando o YM. Então, o YM vai ser igual a YA mais YB sobre 2. Mas só que o YM aqui, ó, vale também menos 1. Então, você vai ter menos 1 igual o YA vale 1. 1 mais YB
dividido por 2. Vou fazer direto também, ó. Vou passar esse 2 multiplicando. Fica menos 2, vou passar 1 subtraindo. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, você tem aqui o YB. Portanto, as coordenadas do ponto B vai ser igual a 1 e menos 3. Beleza? Então, um exemplo simples, só utilizando ponto médio em um segmento de reta. Então, o próximo assunto aqui que a gente vai abordar, são 12 e 14, ainda tem 21 minutos, dá tempo. Vai ser a coordenada do baricentro de um triângulo. Então, o que seria que quem lembra o que é o baricentro de um triângulo? Alguém pode falar o que é o baricentro lá do desenho geométrico? O baricentro é o ponto de encontro de quê? Ponto de equilíbrio. Sim, é o ponto de equilíbrio do triângulo, beleza. Mas só que ele é o ponto de encontro Pontos de quê? medianos. Isso, é Das o três ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. Como o Léo falou, é o ponto de equilíbrio, não é isso? Se você fizer esse desenho aí, fizer um furo exatamente aqui nesse G e amarrar um barbante, você vai ver que esse triângulo vai ficar bem em equilíbrio. Ele não vai ficar nem para um lado nem para o outro, vai ficar em equilíbrio. Vai ficar bem plano, paralelo ao chão. Beleza? Então, para você encontrar as coordenadas do baricentro, a gente usa a semelhança de triângulo também, mas só que a gente não vai perder tempo aqui, tá? Então, olhando aqui para o triângulo, ó, você tem o seguinte, ó, você tem que o segmento AG, ó, esse G aqui, ó, o segmento AG, ele vai estar para o segmento GE, assim como o segmento BG vai estar para o segmento GD, assim como o segmento CG vai estar para o segmento GF na proporção 2:1, beleza? Então, esse segmento aqui, ó, vai ser o dobro desse, esse vai ser o dobro desse, e esse vai ser o dobro desse. Beleza? Então, se a gente for usar semelhanças de triângulo aí, a gente pode encontrar a fórmula para determinar o baricentro de um triângulo. Então, a fórmula é essa aqui, ó, parecida com ponto médio, né? Mas não é. Então, para encontrar a coordenada x do baricentro, ó, você vai pegar xa mais xb mais xc e vai dividir por 3. E para encontrar a coordenada y, você vai ter ya mais yb mais yc dividido por 3, beleza? Outra fórmula aqui que você precisa estar na mente para entender esse conceito aí de coordenada do baricentro de um triângulo, beleza? Falou de baricentro, você já sabe que tem que usar essa fórmula aí. Exemplo, calcular as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, B e C. Então é bem fácil, ele já te dá os 3 vértices, é só aplicar na fórmula, tá? Então vamos lá. Quero encontrar o XC. Vou chamar de XG, na verdade, né? Que é G de baricentro aqui. XG. A fórmula vai ser igual a XA mais XB mais XC dividido por 3. Então é só substituir. O XA vale 3, mais o XB vale 2, mais o XC vale 4. Tudo isso dividido por 3. Então, você tem que a coordenada x do baricentro desse triângulo vai ser igual a quanto aí? Quanto é que é 3 mais 2 mais 4 aí? Então, essa coordenada aí vai dar... Dividido por 3 dá 3. Oi? Dá 9. 3 mais 2, 5, mais 4, 9, dividido por 3, 3, né? Já encontrei aqui o XG. Agora, para encontrar o YG, ó, forma análoga. Isso aqui vai ser YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, o YG vai ser igual. Só pegando as coordenadas a Y dos 3 pontos. Então, vai ser 1 mais 6, né? Vou colocar 2, mais 6. 1 mais 6 mais 2. Tudo isso dividido por 3. Então, a coordenada Y do baricentro também vai ser 3, né? 1 mais 6, 7, mais 2, 9. Dividido por 3, 3. Então, você tem que a coordenada do baricentro, vou chamar de ponto G, ó, vai ser igual a 3 e 3. Beleza? Então, tem que lembrar da fórmula aí.
Vamos ver outro exemplo aqui. Acho que dá tempo aí. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo cujo baricentro é igual ao ponto G de coordenada 4 e 2. Determine as coordenadas do vértice C. Bem simples também, de forma análoga, tá? Vai ter que substituir na fórmula para encontrar aqui, ó, o XG, né? XG, que é a coordenada X do baricentro. Isso aqui vai ser igual a XA mais XB mais XC sobre 3, beleza? E agora é só substituir valores. O XG ó, é 4, então fica 4 igual. O XA vale 1, mais o XB vale 2, que eu quero, estou olhando aqui, e o XC eu quero encontrar vale X, dividido por 3. Aí você tem uma equação do primeiro grau, ó. Vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar 12 igual a 1 mais 2, 3, mais X. Logo, X só pode ser igual a 9. Beleza? Eu já encontrei o valor de X. Lembrando que esse X aqui não é a coordenada X do baricentro, tá? É a coordenada X do ponto C. E eu tenho que, para encontrar o YG, ó, isso aqui vai ser igual a YA mais YB mais YC. Mas só que o Y dividido por 3. Mas só que o YG vale 2. Então fica 2 igual YA vale 5 mais YB vale 8 e o YC eu quero encontrar, que eu chamei de Y, dividido por 3. Ó. Vou passar multiplicando. 3 vezes 2, 6, igual 5 mais 8 vai dar 13, mais Y. Logo, o Y só pode ser igual a menos 7, correto? Fica 6 menos 13 vai dar menos 7. Portanto, a coordenada do ponto C vai ser igual a 9 e menos 7. Correto? Então, o próximo assunto que a gente vai estudar agora é condição de alinhamento de 3 pontos. Bem simples, tá? Também conhecido como pontos colineares, é a mesma coisa. 3 pontos são colineares ou 3 pontos estão alinhados, é a mesma coisa, tá? Você pode muito ouvir falar essa palavra colinear. Então, se você pegar aqui uma reta aqui, ó, uma reta qualquer, e sobre essa reta eu pego 3 pontos, ó, ponto A, B e C, correto? E coordenada XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, para esses 3 pontos, eles estarem na mesma reta, né? Estarem alinhados na mesma reta, ou eles serem colineares, só vai acontecer se somente se o determinante desses 3 pontos for igual a 0. Beleza? Então, se for diferente de 0, esse determinante aqui, ó, você vai dizer que esses 3 pontos não são colineares, ou você pode dizer que esses 3 pontos formam um triângulo, né? Se o determinante for nulo, diferente de 0. Então, tem que lembrar isso aqui, ó, determinante 3 por 3, assunto lá do segundo ano. Vamos ver um exemplo aqui. Para verificar se os pontos A, B e C são colineares, né? Ou estão alinhados, é a mesma coisa. Então, para verificar se eles estão alinhados ou não, você tem que lembrar o seguinte, ó, que o determinante tem que ser igual a 0. Beleza? Aí tem várias maneiras de você resolver um determinante 3 por 3. Beleza? Você pode colocar aqui, ó, menos 4 e menos 6, né? Pode fazer assim, ó, usando a regra de Sarri, né? Então, coordenada do ponto A, ó, menos 4 e menos 6. Coordenada do ponto B, 3 e 15. Coordenada do ponto C, menos 2 e 0. Aí você acrescenta uma coluna de 1 aqui, ó, porque o determinante ele é sempre quadrado, igual a 0. Aí você pega aqui, multiplica as 3 diagonais principais e soma, subtrai as 3 diagonais principais. Aí depois resolve. Demora mais. Eu vou fazer direto, tá bom? Como é que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer simplificado aqui, ó. Você pega aqui a coordenada do ponto A. Então, vou pegar aqui a coordenada X em cima, coordenada Y embaixo. Beleza? O ponto B, coordenada X em cima, coordenada Y embaixo. E o ponto C, coordenada X em cima, coordenada Y embaixo. Igual a 0. Beleza?
A gente faz borboleta, mais rápido. Vou pegar aqui, ó, multiplicando aqui, ó. Menos 4 vezes 15, isso aqui tem que ser igual a zero. Menos 4 vezes 15 vai dar menos 60. Beleza? 3 vezes 0 vai dar 0. Menos 6 vezes menos 2 vai dar mais 12. Então, já peguei todas as diagonais principais. Vou pegar agora as secundárias aqui, ó. Menos 3, menos 6, menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. Mas como é principal, você vai trocar o sinal. Então, fica mais 18. Como é secundária, na verdade. 15 vezes menos 2 vai dar menos 30. Então, vai ficar sempre o oposto. Mais 30. E menos 4 vezes 0 vai dar 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Então, você tem aqui, ó, fica menos 60 mais. Aí, vamos somar. Ó, 18 mais 12 vai dar 30. 30 mais 30, 60. Isso aqui é igual a 0. Então, você vai ter que 0 é igual a 0. Então, você verificou que esses 3 pontos estão alinhados. Por quê? Porque o determinante deu nulo. Beleza? Professor, eu não sei fazer desse jeito. Aí você faz pelo método tradicional lá, usando o Sarri, tá? Fica a seu critério. Eu acho mais fácil fazer assim por borboleta. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Determinar o valor de M de modo que menos 2 e 7, M menos 11 e 1 e menos 2 estejam alinhados. Forma análoga, vai ter que usar o determinante. Né? Então, vou pegar aqui o determinante e vou igualar a 0. Beleza? Vamos lá, vou fazer direto aqui. Ó. Menos 2 e 7, a coordenada do ponto, pode ser até ponto A, ponto B, ponto C, fica a seu critério. Então, o X vai ser sempre em cima, o Y sempre embaixo. Beleza? Então, aqui a coordenada do ponto B fica M e menos 11. E do último ponto vai ser 1 e menos 2. Então, como o exercício fala que ele quer que sejam alinhados, você já sabe que esse determinante tem que dar igual a 0. Então, aqui você já sabe que vai ter uma equação, né? Então, vamos lá. Primeira diagonal principal, fica 7 vezes M, fica 7M. Menos 11 vezes 1, menos 11. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, mais 4. Beleza? Vamos pegar as outras diagonais agora. Estão acompanhando aí, ó? Então vai ficar aqui, ó, menos 2. Menos 2 vezes M vai dar menos 2M. Vai ficar positivo. Mais 2M. Menos 2 vezes menos 11 vai dar mais 22. Então fica menos 22. E 7 vezes 1 vai dar 7. Vai ficar menos 7. Igual a 0. Beleza? Então aí você vai ter uma equação do primeiro grau. Então, como é que fica aí? Léo, vamos lá, Léo. Me ajuda aí, Léo. Tá acordado, Léo? Tô. Eu tava resolvendo aqui, eu já resolvi. Eu acho que eu ficar inverti aqui as 9M. diagonais, né? Eu inverti as diagonais aqui, se eu não estou enganado. As diagonais estão invertidas, tá? A principal é assim. Então, aqui eu inverti as diagonais, perdão. Então, aqui onde é negativo, fica positivo. Um momento. Aqui é negativo. Beleza. Aqui vai ficar positivo. Aqui fica positivo. Você esqueceu o 2M ali. Já agitei. Beleza, tem? Tranquilo. Vamos lá. Então, quanto é que é? Menos 7M menos 2M. Vai dar menos 9M. Menos 9M. Fica menos 9M. Mais Aí vai ficar aqui. 36. Já tudão? Vai ficar aqui 33, né? 36. Não é 38 não, cara? Na minha conta 38 deu não. 36. Ah, tá, já fez direto, né? Mais 36. É. Porque vai ficar 40 menos 4, né? Mais 36 igual a 0.
Então, aqui é uma conta simples. Vai ficar menos 9m igual a menos 36. M igual a M vai ser 36 igual a sobre 9. menos 36 dividido por menos 9. M igual a 4. Beleza? Morreu aí. Então, o valor de M é igual a 4. Mais um exemplo aqui para tentar voltar naquela questão lá que está errada, tá? Obter um ponto comum às retas AB e CD, sendo A igual a menos 3,4, B igual a 2,9, C igual a 2,7 e o ponto D igual a 4,5. Então, ele quer um ponto comum, né? Ou seja, ele quer um ponto de intersecção aí. E aí, como é que a gente faz aí? Vamos lá? Eu vou ter que pensar um pouquinho aqui. Ó, o ideal, se você tem dúvida, é você jogar na fórmula, perdão, no plano cartesiano, beleza? Você tem duas retas, A e B, duas retas A, B e C, D, e ele quer um ponto comum entre elas. Mas seria mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, vou desenhar para cá. Você tem uma reta aqui qualquer, né? É para usar o quê, professor? Pode jogar no plano cartesiano para você tentar desenhar essas retas aqui, ó. Mas não, mas por exemplo, na prova já poderia fazer isso direto? Ou seria querer que fizesse pelo colinearidade? Cara, se ele não especificar, você pode fazer direto. Beleza? Se não especificar. Então, vamos supor que aqui você tem a reta AB, né? A reta AB aqui e a reta BC. Então, ele quer esse ponto aqui, ó. O ponto comum entre elas. Dá para fazer isso por um sistema de equações. Vai dar um sistema 2x2. Isso mesmo. Beleza? Então, o ideal é você jogar no plano cartesiano. Porque você vai verificar... Quando você joga no plano cartesiano, você vai verificar que o ponto A, o ponto B e o ponto P, eles vão estar na mesma reta. Eles vão ser colineares. E você verifica também que o ponto C, o ponto D e o ponto P também vão estar na mesma reta, entendeu? Então aí você vai ter que fazer duas vezes o determinante. Então, ó, a gente pode falar o seguinte, ó, que A, o ponto A, se você joga, pode jogar na fórmula aí. O ponto B e o ponto P, eles são colineares. São colineares. Beleza? Então, se eles são colineares, eu já sei que o determinante vai ser igual a quanto? Vamos lá? Se eles são colineares, o determinante tem que ser igual a quanto? 0. Eu estou resolvendo Zero. desse jeito aqui. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui a coordenada do ponto A. Ó. Menos 3 e 4. Coordenada do ponto B. 2 e 9. E a coordenada do ponto P, eu não sei. Vou chamar de YP, XP e YP, né? Aí eu vou colocar aqui tudo 1, fazer no modo tradicional. Quando você resolver esse determinante aí, você vai ter uma equação, tá? Eu vou fazer direto aqui para não ficar perdendo tempo. Quando você resolver esse determinante aqui, você vai ter a seguinte equação aqui, ó. Vai dar YP menos XP menos YP igual a menos 7. Beleza? Isso aqui é um menos. Então, você vai chamar de equação 1. Equação 1. Como o Léo falou, vai dar um sistema de equação. E a gente vai verificar também que os pontos C, D e P são colineares também. Os pontos C, D e P, eles também são colineares. Vão pertencer à mesma reta. Aí, de forma análoga, você joga aqui no determinante. Ó. O ponto C tem coordenada 2 e 7. O ponto D tem coordenada 4 e 5. E o ponto P, não dá para escrever. Então, vou fazer aqui mais afastado. Peraí. Fazer aqui. O ponto C tem coordenada 2 e 7. Vou colocar logo um aqui, ó. O ponto D tem coordenada 4 e 5. E o ponto P
tem coordenada XP, YP. E isso aqui vai ser igual a zero. O ponto vai ser 1, 8. Já fez o sistema? Quando você resolver esse determinante aí, ó, você vai ter uma outra equação. Essa equação vai ser XP mais YP igual a 9. XP mais YP igual a 9. Equação 2. Aí o Leal já matou o sistema aí, ó. Então aqui você monta um sistema de equação. Primeiro sistema, a primeira equação vai ser XP menos YP igual a 7. XP mais YP igual a 9. Fica um sistema simples, tá? Você faz logo pelo método da soma aí. Quando você somar aqui de cara, aqui já mata o YP, ó. Então você vai ter que 2XP vai ser igual a 16. Então XP é igual a 8. Uma vez que você encontrou XP, você encontra YP, né? Vou aplicar na segunda equação, ó. XP mais YP igual a 9. Mas só que o XP vale 8. Então fica 8 mais YP igual a 9. Logo, YP é igual a 1. Não é isso, Léo? Eu Logo, fiz fazendo analogia à função. Logo, a coordenada do ponto P é 1 aí o YP. XP mais YP igual a menos 7. Ah, opa, tem um erro aqui, tá, pessoal? Não vi o menos aqui, perdão. Olha o menos aqui, ó. Falta o menos aqui, ó. Menos 7. Então já dá errado aqui. Então fica 2XP. Aqui não vai dar 9 menos 7, vai dar menos 2, vai dar 2, certo? Então o YP aqui, ele não vai valer. Opa, apaguei tudo. Apagou tudo aí, pessoal. Então, só resumindo, vou partir do sistema aqui, ó. O sistema era esse aqui. XP menos YP igual a menos 7, eu tinha colocado 7, tá? E aqui você tem XP mais YP igual a 9, é outra equação. Aí soma tudão, você vai ter 2XP igual a 2, então XP igual a 1, beleza? Aí eu substituo aqui nessa equação o valor de XP, ó. Então fica 1 mais YP igual a 9, logo YP só pode ser igual a 8. Então o ponto comum entre essas duas retas é o ponto P de coordenada 1 e 8, beleza? Vamos lá, voltando naquela questão. Encontrou o erro lá, Wesley? Wesley? É de conta, professor, achou bem no início dela. Oi? Eu acho que, se eu não me engano, é de conta bem no início dela. Volta lá. Aqui? Tem um erro aqui, né? Foi o erro aqui, bora ver aqui. Tem alguém pedindo para entrar uma hora dessa. Vamos lá, o exercício para casa é encontrar o erro nessa questão aqui. Essa questão ela tem um erro. Professor, naquele YA, o YA você colocou 2. O YA aqui, né? Cadê YA? Ali no final. Tá 2 menos 5 era menos 1 menos 5. Tá aqui o erro aqui, ó. YA. O YA vale menos 1. E eu coloquei aqui, ó, o 2. Então tem que tá errado essa questão aqui, tá? Por causa desse detalhe aqui. Beleza? Então, como já está em cima da hora, você refaça a questão aqui. O resultado vai ser 1/3, tá bom? É menos 1/3, professor. Menos 1/3 o resultado aqui, ó. Menos 1/3. Beleza? Então, a nossa aula de hoje foi essa, mas só que tem atividade, tá? Vocês vão ter que usar o livro didático. Então, eu já coloquei lá no AVA os exercícios que é para fazer, tá? Eu só fiz pegar do livro e coloquei num PDF. Mas a atividade é essa aqui, eu vou mostrar para vocês. Até quando que é pra... resolver fazer, professor? Cara, tem que fazer até na próxima aula. Porque se você tiver alguma dúvida em algum exercício, você fala e eu resolvo na hora, tá bom? Então, eu resolvi o exercício da página 76, 80 e 85 do livro didático. Então, essa aula ela já se encontra lá no AVA, tá bom? Eu vou postar esse slide no AVA agora. Aí quem tiver dificuldade tem que ver de novo. Então, a partir de agora, pessoal, coloque aí no chat o seu nome e a sua turma, por favor. E o número de guerra. Aí quem for colocando já pode estar liberado. Professor,
Opa, Professor, pode falar. O Lucas está pedindo para você aceitar ele, que ele caiu. Já aceitei já. O chat está indisponível. Professor, o chat está indisponível. Disponível. Tá indisponível, Professor, né? o chat está travado. Agora pode começar aí. É que eu travei para não ficarem brincando durante a aula. O Léo fica Não. brincando, professor. Então, até a próxima aula, pessoal. Quem for fazendo pode sair. A nossa próxima aula, se vocês tiverem dúvida em algum exercício, a gente resolve. Mas a nossa próxima aula vai ser sobre estudo da reta, tá bom? Ô, professor, Opa. essas páginas que você botou no último slide, ela é um PDF que tá nova, o senhor disse, que é para resolver? Eu peguei as questões do livro e coloquei em um só PDF que joguei lá no AVA, entendeu? Para quem não tiver o livro, pega lá no AVA. Mas quem tem o livro, acompanha pelo livro. Não precisa mandar em lugar nenhum, Ok, não, né? obrigado. Não precisa enviar para mim, não. Só se tiver dúvida. Professor, Opa. você pode voltar naquela última questão que a gente fez para encontrar o médio? Ou para encontrar o ponto em comum das duas retas? Essa aqui? Essa aí? Essa mesmo, isso mesmo. Eu resolvi ela de um jeito diferente. Qual foi o jeito? Não sei se dá pra... sabendo que isso daí sabendo que isso aí são retas e a gente está trabalhando com plano cartesiano, a gente pode fazer um sistema de equações que transforme esses pontos em funções, certo? Sim. Aí Na verdade, tu encontrou a equação da reta, né? Tu encontrou a equação da reta AB e a equação da reta CD e montou o sistema, não foi isso? Na verdade, eu encontrei as funções, o f de x igual a não sei o que. Eu sei que a Pois equação da reta é outra quando coisa. tu faz isso, aí tu tá encontrando a equação da reta AB e CD. Aí como tu vai ter duas equações, aí tu monta o sistema, tá certíssimo. Mas por que eu não fiz isso ainda? Porque a gente não estudou a reta, entendeu? Agora, quando a gente estudar a reta, esse exercício poderia ser resolvido assim. Professor. Opa. A gente vai ver complexos em qual trimestre? É o segundo, números complexos. Sim. Beleza. Beleza? Falou, professor. Beleza, então até a próxima aula, pessoal. Boa tarde a todos.